Olá, mais uma vez o quadro Desvendando Mistérios. Então vamos lá. Eu gostaria de terminar a primeira geração do romantismo. Deu lá uma falta de ar e eu comecei a passar mal e eu não terminei. Então eu gostaria de terminar com vocês. Lembrando que, tudo começou lá em Portugal e já foi falado, com licença, está aqui. O lançamento desse livro, Johann Wolfgang Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther. E já foi falado sobre isso, aqui iniciou o romantismo. Deixa eu deixar para cá. E também é legal associar a isso, a esse movimento de liberté, fraternité, esse viés que veio da França, igualité, a música. Então, que música que era? Johann Sebastian Bach. Então, eu vou colocar para a gente ouvir, ok? Um momento. Vou colocar aqui para a gente ouvir, dar mais credibilidade, Ouçam. Johann Sebastian Bach, Tocata e Fuga em Ré menor. Aliás, todas dele são belíssimas. Ele é alemão, é grande músico, grande ícone, e não só nesse momento, em toda a história da música, da arte, até hoje ele é muito estudado, é muito ouvido. Então eu vou deixar aqui de fundo, tá? Para nós darmos continuidade. Então esse momento que ocorre aqui no Brasil, tá aqui, que acontece as festas, os saraus, os bailes, estão vendo? Olha o casal aqui, que bonitinho, olha um senhor aqui, já vou falar desse senhor. Então é a vida social da época, os personagens, as situações, como eu já falei do Joaquim Manuel de Macedo, Ele transpunha para a sua obra, para o romance, os tipos humanos que circulavam por essas casas, essas festas da burguesia do Rio de Janeiro. Que tipo característico de pessoas, personagens? O estudante conquistador, como no caso da Moreninha, que ele disse que não ia se apaixonar, A moça namoradeira, a própria Moreninha. O velhote metido a galã, esse senhor aqui do lado, tá vendo? Sempre tivemos isso na sociedade. As paisagens eram as praias desertas, convidativa, ou as matas do Tijuca, por exemplo, falando do Rio de Janeiro, Então era isso, gente, porque fala, que a natureza é presente, a natureza é confidente, eles vão se refugiar na natureza, Tem partes aqui do livro que aparece uma mão segurando assim o tronco da árvore. Então é nacionalismo, eles vão exaltar a pátria, a nossa gente que era os índios, Aquela coisa de patriota, de orgulho de ser patriota, Aí, então prende a atenção do leitor, Então Joaquim Manuel de Macedo, ele rapidamente dominou essa área literária, usando a linguagem simples, coloquial e outro aspecto que aproxima ainda mais o autor do seu público. As personagens dele falam dos mesmos assuntos que as pessoas desse tempo, usando a mesma linguagem. Dos romances que escreveu destacam-se a Moreninha e o Moço Loiro, que eu disse do Moço Loiro que roubaram um crucifixo da casa da dona Honorina, lembra? Aí foi uma B.O., depois ele é expulso da casa, que ele foi tido como suspeito, com licença. E depois de um tempo ele volta declarando amor para alguém lá da casa. Imagine, a situação. Então é bem interessante. Outro que eu não falei para vocês é o Bernardo Guimarães. O Bernardo Guimarães, gente, ele esquenta os debates sobre a questão abolicionista. E ele escreve o romance A Escrava Isaura, uma obra que apresenta todos os elementos tipicamente românticos e, apesar do título, não chega a enfrentar o problema da escravidão, É um caso de amor que move o romance e não o problema social e humano da escravidão. Então todo mundo, acho que a maioria conhece a Escrava Isaura, fizeram uma novela, muito linda, e ela nem era negra,
era mestiça, só por isso, né, foi bastante perseguida, era muito bonita, ela foi bastante perseguida. E o próprio patrão, né, traindo a mulher, ai, vocês acham cada coisa. Queria ter caso com ela não queria, e ficou, né, aquele impasse e tal. Mas é muito linda, gente, essa história, é muito bonita, a escrava Isaura. E Bernardo Guimarães. Ai, Bernardo Guimarães é autor de outros livros também, tá? Depois vocês vejam aí, tudo que ele escreve é maravilhoso. Aí, gente, vem também, que eu não falei para vocês, o Visconde de Toné, que se escreve Taunay, mas é Toné. Ele vai falar do interior do Brasil, seus tipos humanos característicos, né? As normas do comportamento social, familiar, como até hoje tem, né, gente? Os tradicionais até hoje é assim. Constitui uma fonte de grande interesse para os escritores românticos. Vai falar um pouco do romance sertanejo, né? Trazer isso para a nossa literatura. Então ele vai escrever o romance chamado Inocência. Inocência, não sei se eu tenho aqui para mostrar para vocês, gente. Será que eu tenho? Não, acho que eu não trouxe, não tenho Inocência. É uma história muito bonita também, gente, sabe? Vou mostrar para vocês alguma coisa que eu tenho aqui no livro. Aqui fizeram um filme também, cena do filme Inocência, com o Edson Celulari, Fernanda Torres e Edson Celulari, em 1983, olha, antigo. Fizeram o filme, olha aqui. Inocência. Ai, gente, é uma história muito linda, sabe? Ele é o tipo daquele médico, antigamente que tinha isso, né? Por isso que fala regionalismo. Fazia aquelas garrafadas, remédios naturais, sabe, com ervas, ervas aromáticas, ervas medicinais, e colocava numa carroça, ia com o cavalo, né, ia percorrendo por vilarejos, lugares longínquos, lugares mais distantes da cidade, onde não tinha socorro médico, gente, não tinha hospitais, postos de atendimento, não tinha. Então, esses médicos iam nos vilarejos e visitando as pessoas e procurando quem estava doente, né? E aí esse médico chegou num lugar lá e encontrou a Inocência, a mocinha chamada Inocência, muito linda, imagina, a mocinha pura. E ele vê que ela está em estado febril, está muito doente, então ele se instala uns dias ali, né? Cuidando dela e tal, e até que o amor, né? Tá falando de romantismo? O amor, a flecha do cupido, gente, tchum! Acertou, pronto, só que ele não sabia que ela era prometida para um cara violento, jagunço, matador, chamado Manecão. Quando o Manecão descobre o quê? Que médico que nada, um traidor, ele arranca a peixeira da cintura. E o que vai acontecer? Gente, confira essa história. Eu não posso contar, né? Eu tenho que instigar você, para que você vá ler, ok? É isso. Então, eu estava pulando aqui. Então, olha aqui a natureza, como é presente, como é lindo. A exaltação que José Alencar faz. O outro livro indianista que eu falei é o trio, né? É o Ubirajara, Iracema e o outro lá que eu já falei para vocês. A trilogia. Desculpem-me, com licença. Eu marquei aqui para vocês saberem. É Iracema, Ubirajara e... Qual outro, meu Deus? Olha só, tô esquecendo, gente, de falar para vocês. São 3 livros. Depois aparece aqui, eu falo para vocês, esqueci agora. E aí fala da natureza, né? Aqui, ó, olha a natureza aqui, o Ceará, antigamente, ó, como a natureza é presente. E o Guarani, gente, eu lembrei-me, recobrei a memória. E o Guarani, Iracema, Ubirajara e o Guarani, a trilogia indígena. Então a natureza, ela está presente, muito, muito bem presente. Aí, gente, eu quero falar ainda de Antônio Gonçalves Dias, mais conhecido como Gonçalves Dias. Tem a caricatura dele aqui, ó, uma imagem dele. Tá? É interessante falar dele, do romantismo. Já acabou a música. Falar do romantismo, gente, por quê? Ele nasceu em 1823
e partiu em 1864. Ele viveu apenas 41 aninhos, gente. Com licença, vou hidratar a garganta, né? Tomar uma aguinha. E aí o que aconteceu? Ele é do Maranhão, olhando no mapa, o mapa tá do outro lado hoje. Fica ali, né, pro norte, né, pro nordeste. Maranhão, e ele faleceu num naufrágio. Ele ia direto para Coimbra, Portugal. Essas pessoas que tinham dinheiro na época, como eu já disse, estou repetindo, tinha dinheiro, os pais eram fazendeiros, tinha escravos, tinha dote, condições financeiras, enviava seu filho para estudar lá na Universidade de Coimbra, gente, lá em Portugal, né? E aí, numa dessas voltas, ele sofre um naufrágio, já voltando, gente, quase ali no Maranhão, bem na costa maranhense. Sofre um naufrágio, o navio, né, se perde e tal. Geralmente, naufrágio é com tempestade, né, gente, essas coisas. O tempo violento, né? E ele morre numa dessas viagens de volta da Europa. Exato, 1864, exatamente. E ele era mestiço, era descendente de branco, índio e negro, como eu, assim. Estudou direito, gente. Ele foi para Coimbra fazer direito. Leu os clássicos e os principais autores europeus. Ele foi jornalista, professor do Colégio Dom Pedro II, né, onde mais, né, elite que dava aula ali, né, gente? No Rio de Janeiro. Pesquisou os costumes, a linguagem dos índios, e foi um dos maiores poetas que o Brasil já teve. Acham-se presentes em seus versos o ambiente, a terra brasileira, as tradições, a valentia e a honra dos índios, o amor lírico, impulsivo e veemente, enérgico, a saudade, a tristeza, a solidão e a religiosidade. Tudo isso, gente, está presente, com licença, em suas obras. Tudo isso. As obras dele, primeiro canto, segundos cantos, últimos cantos, cestilhas do Frei Antão, os timbiras, dicionário da língua tupi, etc. Gente, ele é autor desse poema, gente. Esse poema aqui, que maravilhoso. Canção do Exílio. Esse poema, gente, Canção do Exílio. Quando ele se encontrava lá em Coimbra, foi exilado, ele foi para lá, ficou lá um tempo. E aí ele ressalta, não falei que uma das características, o patriotismo, o saudosismo, ele vai ressaltar essas qualidades nesse poema Canção do Exílio. Gente, é famosíssimo, guarde na cabeça. Gonçalves Dias é autor de Canção do Exílio. O que fala? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, aqui em Portugal, aqui em Coimbra, não gorjeiam como lá. No nosso céu tem mais estrelas. Nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. E nossas vidas mais amores. Então ele é autor desse poema, ok? E o Ijuca Pirama também é dele, gente. É lindo quando ele ressalta a valentia, né, com licença. A valentia do povo indígena, a bravura deles, né? Imagine, gente, o índio, ele tinha o pai, coitado, o pai dele era velho e cego. E esse índio foi capturado por uma tribo inimiga e iam matar, porque quando é valente, é guerreiro, os canibais queriam comer suas carnes. E as melhores carnes ia pro chefe da tribo. E depois os outros guerreiros comiam o restante do corpo. E era o costume deles. Eles acreditavam que fazendo assim, eles iam ficar bravos também, iam tomar e adquirir aquela bravura para eles. E pegou esse menino chorou, porque ele pensou no pai dele, só que eles não quiseram saber não, né? Imagine, você é covarde, como assim? Aí eles falam assim, mentiste que você é um tupi não chora nunca, e tu choraste, parte, não queremos, parte, vai embora, show, não queremos com carne vil enfraquecer os fortes. Coisa que ele com uma carne vil, à toa e fraca, medrosa, covarde, não, vai embora. E aí, gente, na 7ª parte, o pai vai lá na tábua dos timbiras para entregar o filho. O pai pega o filho e leva lá
Pai, não, isso aí não é bravura, está ofendendo nossa honra, leva lá. E aí a tribo inimiga falou, não farei o que dizes, é teu filho imbele e fraco, imbecil e fraco. E chorou de covarde, nós outros, fortes, timbiras, só de heróis fazemos pasto. Olha, e depois falou, tu choraste em presença da morte, na presença de estranhos choraste? Não descende o covarde do forte, pois choraste, meu filho não é esse. O velho ficou pé da vida, o velho pulando para cima. Aí na nona parte, ao escutar a maldição do pai, ele ficou fora de si, ele ficou nervoso, ficou revoltado, indignado. E ele foi à luta com força incrível e derrotou todos os adversários que com ele estavam se debatendo. Aí o cacique Timbira, ao ver tanta bravura, manda cessar a luta. Para, você já provou quem você é. E emocionado, aí o velho fala, este sim é meu filho muito amado, e pois que eu acho, enfim, que sempre o tive. Corram lágrimas agora, lágrimas, choro, mas essas lágrimas não desonram, é lágrimas de orgulho. E aí termina assim, meninos, eu vi, Aí termina com essa célebre frase. Então é bem interessante, né? Olha, mais sugestões de leitura aí para vocês, ok? Aí, gente, falei, tá, ainda ficaram, sempre fica uma coisinha para trás, né? Um fio tênue, nem que seja, um parágrafo, sempre fica, a gente nunca termina todo o texto, toda a matéria. Aí, gente, ainda os romances, né? Que eu deixei para trás aí. É o Tronco do Ipê. O Tronco do Ipê, deixei para trás, não falei. Eu tenho aqui, ó. Ó, o Tronco do Ipê, esse livro. Tá vendo? O tronco, o pé, aqui a árvore gigantesca, ó, bem personificada, parecendo um humano, né? E aqui tem uma menina, né? Uma moça e um moço, certo? Parece que eles estão felizes, brincando ali, escorregando, pulando da árvore. Então, o que foi o Tronco do Ipê? Alice, o casal que tá falando aí, Alice e Mário. Imagine, gente, eles se paquerando, né? Assim, paquerinhas, namoradinhos desde muito jovens e tal. Aí ele descobre que o assassino do pai dele foi. Não, o assassino do pai dele foi o pai dela. Imagina, o futuro sogro que assassinou o pai dele. Então aí o negócio complica, né? Então, e também trata da decadência do café no Rio de Janeiro. Então é interessante, tá, gente, esse livro aí. E aí eles falam dos sonhos que eles têm, né? Que eles teriam de sair dali para a cidade, conquistar uma vida melhor e tal. Mas e daí com essa descoberta? Aí as coisas vão mudar de rumo, né? Aí tem também a Pata da Gazela. Acho que eu não falei dele para vocês. A Pata da Gazela tudo autor aqui é o José de Alencar, tá, gente? Desses aqui, agora. Tô falando José Gonçalves Dias, agora José de Alencar. A Pata da Gazela, um tal de Horácio, ele acha um sapatinho e quer encontrar a dona. Um típico da Cinderela, né? Você lembra da Cinderela, então? E ele quer achar a dona. Aí, então, fala Pata da Gazela. Gazela porque é um animal bonito, né? E dócil, e ágil, e rápido, e na pressa, e correu, saiu e perdeu o sapato. Então, trata-se disso, tá? E aí ele vai encontrar a menina, e o que vai suceder e tal. Bem interessante, tá? Aí depois, gente, ficaram ainda mais 2 históricos do José de Alencar, as Minas de Prata. O que é as Minas? As Minas de Prata. As Minas de Prata, gente, é uma corrida pela localização de umas minas de prata, realmente, achada pelo avô de Maribeca. E aí eles foram informar o rei de Portugal, tanto que acharam de essa prata ia transformar-se em dinheiro, em benefícios, em ônus, né? Então, enquanto eles foram lá avisar o rei de Portugal tal, perderam o lugar, perderam esse mapa, perderam esse lugar, e aí acontece, né? Tudo BO aí tá armado, né? Então é interessante, é histórico.
Aí tem outro também, gente, chamado A Guerra dos Mascates, 1873. Aí José de Alencar mostra a desilusão política que ele teve. Os mascates, gente, são os mercadores portugueses, os mercadores de Portugal, que mexiam com o comércio. Então era chamado de mascates, tá? Depois que eles conseguiram expulsar os holandeses ali de Pernambuco, 1710 e 1711, houve um declínio da cana-de-açúcar. E a economia açucareira era bastante forte, né? Trazia bastante dinheiro aos cofres públicos da época, né? Aí com esse declínio aí pronto, né? E complicou a situação lá deles. Então o Alencar escreveu em 2 volumes. O primeiro, 1873, o segundo volume desse livro, 1874. E ele adverte, gente, o que acontece, né? O que acontece hoje, o domínio, uma classe, né, que se organiza e quer dominar sobre a outra. É a nossa política, gente, não está diferente do que vemos hoje, não. Tirar a liberdade do povo, dominar, tipo colocar um cabresto e ficar ali, não. E você vai ser monitorado, você vai ser seguido, você vai fazer isso. Você não pode ali, você tem que mostrar isso. É o que está acontecendo hoje. Então é o mesmo molde, gente. Só mudou as roupas, né? Mudaram as roupas. Então o José de Alencar adverte para isso, tá? E aí há um conflito, né? Há um conflito grande aí. Para fugir, né, dessa autoridade, essa autoridade que estava acontecendo ali em Olinda, os recifenses obtiveram do reino a jurisdição própria da sua vila. Eles obtiveram esse direito, né, de lutar contra essa opressão e ter Olinda livre. Mas quando descobriram os mascates aí, os portugueses que tinham dinheiro, os mercadores, né, se rebelaram, se armaram e se apoderaram de Recife, tiraram o governo da época e puseram um bispo no cargo. Então houve bastante lutas, bastante conflitos, tá, para que Recife conseguisse sua autonomia e ficarem mais tranquilos. Então é isso, tá, gente? A Guerra dos Mascates aí, é isso. Bom, terminamos. Acredito que terminamos. Então, mais uma aguinha. Mais um arzinho. Aí a gente vai para a segunda geração. A segunda geração é o mal do século. Ai, que triste, chamado por mal do século. Esse menino aqui, ó, é o Lord Byron, Senhor Byron. Olha que menino bonito. Ele é culpado esse menino. Ele, gente, ele tá aqui com um traje nacional albanês, da Albânia, e o Byron reflete o fascínio romântico pela cultura de outras civilizações. Ele gostava, né, ele saía lá da Inglaterra, né, e gostava de outros ares, outras culturas e tal. E ele que trouxe, gente, esse ultra romantismo aqui. Por isso a segunda geração é além de romântico. São os ultras românticos. Aí ele vai influenciar quem? O Álvares de Azevedo, que mais vai pegar essa influência do Byron. Cria personagens sonhadores, aventureiros, desafiava as convenções morais, religiosas da sociedade burguesa. Ele mesmo foi com sua vida agitada um típico herói romântico, defendia a liberdade, engajou-se em vários movimentos revolucionários, morrendo ao lado de combatentes gregos que lutavam pela independência contra as forças turcas. Então veja, era um cara assim militante, né? Na imaginação de seus leitores, a figura de Byron confundia-se com a de seus heróis, orgulhoso, irreverente, melancólico, misterioso, conquistador. Todos esses adjetivos eram usados para descrevê-lo. É uma aura de mito que foi sendo criada em torno do seu nome, Byron, Lord Byron. Quem é o Lord Byron, né? Gerando imitadores e admiradores por toda parte. Então é isso, gente. É claro que eu falei brincando, ele é culpado, né? Todo um contexto, né, gente? Não é apenas um elemento, uma pessoa, é tudo o que está acontecendo, né? Ao redor. Ou seja, é o girino, o sapinho,
Não é sozinho, é todo o lago, tudo que envolve o lago, né, ali. Então é bem isso. Então nós vamos agora, a segunda geração, conhecida por mal do século. É voltado para o subjetivismo, falando do seu eu, egocentrismo, fala do seu ego, sentimentalismo, tudo isso, tá, gente? Álvares de Azevedo, ele é o principal autor do ultrarromantismo. Tenho aqui sim. Será que é esse? Não acredito. É esse sim. A Líria dos 20 anos, tá aqui, ó. A Líria dos 20 anos, Álvares de Azevedo, ó. Uma de suas obras, tá? Álvares de Azevedo. E Álvares de Azevedo, exatamente isso que eu ganhei, 14 de junho de 1995, ganhei de brinde pelo correio, muito alegrei-me, escrevi aqui. Foi gostoso, né, colocar data nos livros, eu acho tão interessante, agora você fala, olha quanto tempo, né, gente? Então, Álvares de Azevedo, principal autor, já falei, né? Ele escreveu Macário. O que é o Macário? É uma peça teatral que denuncia questões sociais, tá? No gênero drama. Em 1853, ele escreveu A Líria dos 20 anos, que é esse daqui que eu mostrei, A Líria dos 20 anos. Drama de adolescentes, tá? Que fala das suas frustrações, as suas decepções constantes. E depois, em 1855, ele escreve, gente, em 1855, ele escreve Noite na Taverna. Taverna seria um bar, tá? Um barzinho, uma taberna. É uma antologia de contos ultrarromânticos sob o pseudônimo de Job Stern. Job Stern. Obra póstuma. Após 3 anos de sua morte, aí eles terminaram o livro e publicaram, tá? Noite na Taberna. Então é isso, gente. O que mais? Vou falar agora do Junqueira Freire. Junqueira Freire, não sei se eu tenho a imagem dele aqui para mostrar para vocês. Talvez não tenha, gente, mas o Junqueira Freire, presta bem atenção. Luiz José Junqueira Freire, conhecido só por Junqueira Freire, da Bahia, baiano, 1832, estudou humanidades. Era um monge aos 18 anos, beneditino, cerca de 4 anos ele foi monge. Ele escreveu em 1855 a obra chamada Inspiração do Claustro. O que é claustro, gente? Claustro, vem aí a palavra clausura, que significa frustração, gente. Por quê? Se separa do convívio social, fica preso, recluso, fica enclausurado. Ele foi para o convento, né, no mosteiro, e morreu com 23 anos, morreu do coração. A sua sexualidade reprimida, problemas na família. Aí ele fez também poemas que falam de morte, com contradições poéticas, também obra póstuma, né, que ele morreu muito jovem. Ele desejava a morte, ele falava que a morte era amiga, que iria lhe trazer a paz eterna. Seria como uma válvula de escape, para ele sair daquela angústia que ele estava sofrendo. Opção monástica, ele teve, foi para o monastério. Por que ele teve essa opção monástica? Por causa de problemas familiares, sofrido, vai saber o que ele sofreu, vai saber o que aconteceu com ele. E as poesias dele são autobiográficas, são reveladoras, crise moral, fala da crise moral, fala da igreja do século XIX, e ele sendo frei e os fatos presenciados na igreja. Ai, gente, é muito triste, né? Triste mesmo. Deixa eu ver. Século XIX, ver direitinho para vocês. Em 1801 a 1900. Então é isso, gente. Então você tem que pensar bem, refletir bem, né? Se tomar alguma decisão. Ver exemplos, gente. Os exemplos estão aí para serem vistos, né? O erro humano 2 vezes é burrice. Então a gente aprende com a conquista do outro,
Seja ela vitoriosa ou seja ela frustrante, mas a gente aprende, né? Aí cabe você decidir de ir pelo mesmo caminho ou não. Aí vem o Casimiro de Abreu. Ele fez 1857, Meus 8 Anos e as Primaveras. Meus 8 Anos é uma poesia, gente. Ó, saudosismo. Ah, que saudades que tenho da minha infância, que amores, que flores. A sombra das laranjeiras, embaixo dos bananais, que amores, que fogo. Ah, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Então é muito bonita essa poesia. Eu decorei ela porque eu falei na Universidade de Letras, lá na Uniso, quando teve uma semana literária. E eu me vesti de menino, de homem, tudo, e declamei. Aí, meus amores, nós temos o Fagundes Varela. Vou mostrar aqui a foto dele. Olha a imagem dele. Fagundes Varela. Estão vendo? Fagundes Varela. O Fagundes, gente, Fagundes está aqui. Vou falar sobre ele um pouquinho. Ele escreveu entre 1860 a 1869. Noturnas, Vozes da América, Cantos e Fantasias, Cantos Meridionais, Cantos do Ermo e da Cidade. Ermo aí daí vem ermitão, solidão, solitário. Eu quero chamar a atenção de vocês para o Cântico do Calvário. Cântico do Calvário, gente, ele fez em memória do filho dele morto. O filho dele nasceu e morreu. Aí ele escreve, gente, pomba predileta, no mar, o mar da angústia a conduziu, minha pomba predileta, o mar da angústia te conduziu, o ramo da esperança. E aí ele fala, né, que essa pomba foi conduzida e a flecha do destino a atingiu, a varou. Então é muito lindo, gente. Ele se refere ao bebê que ele perdeu, né? Ele fala assim, ó, eras na vida pomba predileta, eras a estrela, entre as névoas do inverno cintilava. Ele fala, astro, engoliu-te o temporal do norte, teto caíste, crença, já não vives. Ai, gente, é muito linda. É muito triste também. Tá? Aí acabou o mal do século. Então, eu vou parar por aqui, aí depois tem mais, tá? E tem a terceira ainda, ok? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Beijos e até a próxima. Não esqueça de deixar um like aí, tá? Deixa o like. Beijo!